E eu estava marcando esse início, não pelo início do GT, mas pelo início ali de 2002, quando a gente faz uma reunião ampliada lá em Brasília, o GT, e a gente estabelece algumas linhas de organização e uma concepção de que era um GT aberto, mas que tinha uma coordenação. E isso nunca funcionou muito bem, mas funcionou entre nós, lá, especialmente no SESC, mas entre nós dois. E a gente também tinha estabelecido, na época, uma linha de trabalhar pesquisa. E que alguns projetos atratores de vários grupos, que a gente pensou na questão do acidente de trabalho, por exemplo. E fez, paralelamente, em todos os encontros da Abrasco sucessivos, alguma atividade de oficina. A gente, com os nossos projetos, acabava a gente produzindo encontros pré-congressos e mesas interessantes. Isso culminou com a organização do Simbrast. O Simbrast foi em que ano, Jorge? 2007. Sim, mas tem coisas precedentes, né? Veja, o GT de Saúde do Trabalhador, né? Pelo menos quando eu entrei, fizemos encontros nacionais a partir de projetos que eu tinha financiamento, e fizemos encontros nacionais, por exemplo, sobre pesquisa. O que está se pesquisando, como está a pesquisa na área, que temática está se abordando, o que falta, o que tem que ser melhorado, aprofundado. Outra também fizemos sobre ensino. E finalmente, decidimos que se poderia pensar em fazer um congresso de saúde do trabalhador. Mas a Brasco nos aconselhou, dizendo, congressos já tem muitos, áreas, por que você não faz um simpósio? E foi quando pensamos no simpósio. Mas tudo um pouco sempre marcado pelo nosso empenho de Jorge e meu de conseguir garantir os encontros, né? E foi o que aconteceu com o próprio Simbraste, né? Que pensamos no Simbraste? Fomos discutindo e chegamos à seguinte linha de trabalho para esse simpósio, né? Porque eu, particularmente, não sei, Jorge, tanto, sempre fiquei preocupado com ter muito papo, de ter muitas mesas boas, ter um renastão fantástico. E nada, as pessoas voltam para casa como vieram, né? E essa era uma queixa permanente, não? E aí decidimos o seguinte: vamos fazer um simpósio, mas um simpósio que é da pós-graduação. Isso provocou alguns pequenos desentendimentos de que e por que não os serviços, e por que não os sindicatos, porque nós temos direito a, como grupo de pós-graduação, temos direito a sentar para discutir essas questões. As questões que são mais importantes para contribuir com a área, não? E aí tudo bem. Houve algumas desistências, né? Mas o Simbraste teve uma resposta fantástica, não? E qual foi a linha que discutimos para pensar e para preparar esse simpósio?
não? Discutimos que seria conveniente quais são as pessoas de referência em cada uma das áreas, não? E essas pessoas se organizariam, aliás, organizemos oficinas dentro do simpósio com essas pessoas que eram referência de cada área, mas elas já iriam com um paper. Levarem um paper que distribuiria e demais, e se discutiria. De forma que, como o produto final do simpósio, para não ser a publicação de uma revista inicialmente, e depois foi quando decidimos que o tamanho e demais dos temas e demais mereceria um livro, não? Foi quando optamos pelo livro, não? Então a temática foi essa, não? Cada um de uma área responde por coordena uma oficina e nessa oficina se discutem as questões já e dessa forma iria para a publicação já um texto final que se ia incorporando todos os comentários, todas as discussões e demais. Não é que ache, enfim, as pessoas opinaram que foi um grande evento, não? Que foi algo muito diferente e algo muito, ao mesmo tempo, de muita confraternização, muita alegria, não? Em algum momento demasiada alegria e, e muito conteúdo. Todo mundo lucrou desse encontro. O Minayo já pontuou com essa primeira fala, então hoje é o dia 9 de outubro, a gente está dando continuidade às conversas com o Minayo e o tema, o eixo central da conversa hoje é essa experiência da aproximação de Minayo com o Jorge no GT de Saúde do Trabalhador da Abrasco e um trabalho político e de construção da área que começou lá, que tem experiências como essas que o Minayo citou rapidamente aí agora, dos encontros que organizou e do Simbrast, né? O Pena, para a gente dar início aí, Pena podia mostrar a capa o livro, o produto do simpósio que o Minayo acabou de falar, né? Saúde do Trabalhador na Sociedade Brasileira Contemporânea, que foi organizado pelo Minayo, Jorge e Paulo. Eu acho que o Simbrast e o livro foram nós três, principalmente Minayo, teve essa concepção e a organização do simpósio e do livro. Agora, e principalmente, o culminante do simpósio foi a discussão de abertura do simpósio, que era a concepção da área de saúde do trabalhador, que o Minayo faz uma palestra, que é o primeiro capítulo do livro. É uma concepção do campo de saúde do trabalhador e aí há uma inserção, né, das abordagens que a gente produziu a partir de escutas. Não é também uma coisa que nossa, só não. Isso a gente preparou esse Simbrast durante 9 meses, por aí. Paulo começou com um projeto, Paulo desenhou, a gente apresentou lá na coordenação da Abrasco e produziu uma série de oficinas que antecedem
também o Simbrast, o evento, que foi 100 pessoas lá no estado do Rio, no interior do estado do Rio. A gente ficou 5 dias juntos e fizemos, todo mundo participou de 2 oficinas, e foram 12 oficinas, cada um podia participar de mais de uma, e teve uma grande abertura com essa discussão do campo e um encerramento conjunto de um balanço geral. Então, e essa tensão que o Minayo conta, em termos de que a gente, principalmente ele, né, que eu apoiei e conduzi as brigas, né, as tensões, que as pessoas, primeiro, tinha uma tensão dizendo que a gente não tinha produção científica. Aí, cara, essa era a minha que doía mais para mim, entendeu? Pô, aí que só valia serviço. Aí eu falei, cara, e eu sou um cara de serviço, eu não sou um cara, não tenho essa, eu não me considero acadêmico mesmo. Não doía, porque a gente fazia uma força danada para estar construindo, né, as coisas da reflexão, não fazer as coisas de espontaneismo, nem de cópia, nem de adesão a coisas fáceis, né? Brigando com secretaria, brigando com todo mundo para fazer um negócio meio de direito, e brigando entre estados, né? Porque São Paulo achava que tinha uma concepção diferente do Rio, que não sei o quê, que era a origem, que eles que sabiam, e aí via o pessoal do Rio querendo influenciar. Tinha, para todos os gostos, a conflito. Aí chegou e falou assim, não... E tinha também o elitismo. Politismo barato. Isso foi o que mais chocou. Barato. E que também continuou, por outras razões, em outros campos, mas que é muito ruim. Inclusive, ameaçava frequentemente o próprio GT. Vinha com o papo de que a gente tinha a condução personalista. E a gente oferecia a condução coletiva e as pessoas não conseguiam fazer condução coletiva. E voltava para nós, a gente ficou 15 anos nesse processo, mas teve sempre essa tensão, com grupos que queriam dominar como se fosse gueto, e a gente querendo sempre o pluralismo, que a gente tinha trabalhado como princípio em 2002, quando Paulo e Danilo estavam no Ministério do Trabalho, e a gente fez em Brasília um grande pacto disso. E a gente fez esse pacto, Lacaz também, mas estava junto nesse processo, e a gente traçou relações com outros GTs e tal. Mas a atenção que eu queria focar é na atenção pré-Simbrast, nessa construção que o serviço acabou entrando, que a gente fez oficina de renasce e de vigilância, que tinham grupos de serviço dentro dessas oficinas. Mas teve também grupos que não conseguiram produzir suas oficinas. Por exemplo, o grupo da epidemiologia. Foi difícil ter uma abordagem epidemiológica, né, mais organizada. Ela aparece dentro do acidente, dentro da abordagem dos serviços, dentro de um contexto setorial que eram os recortes também principais que a gente trabalhou. Eu acho mas tudo isso foi consensado, né? E a atenção com o grupo de epidemiologia era porque tinha essa disputa. A epidemiologia tinha, ao mesmo tempo, uma abordagem quadrada de que a epidemiologia quer o saber, e, ao mesmo tempo, ficava dizendo que a gente era elitista e que não tinha os trabalhadores e o serviço. Então, era porta-voz dessa tensão aí o pessoal da Bahia e o Heleno, de certa forma, também, né? E que a gente, nas oficinas prévias, dissolveu um pouco,
né? Fátima Sueli também verbalizou coisas de muitas discordâncias, mas depois recuou, né? Vilma também recuou. Mas teve tensões fortes dessas pessoas que eram lideranças, né? E a gente, mas ao mesmo tempo, conseguiu uma harmonização que Binay está falando, que foi o culminante do GT. Aí a gente talvez tenha mais uma coisa, que é o próprio. Mais duas coisas do GT, produtos, que é a revista da RBSO, quando o GT, inclusive, diz que a saúde, a porta-voz da saúde do trabalhador, em termos de publicação, é a RBSO. Eu e o Lacaz fizemos um editalzinho falando isso, que é onde está lá depositado a maioria dos textos, é a revista que mais coleciona a abordagem de saúde do trabalhador. E a gente fez um dossiê da Renast e fez também a discussão da Política Nacional de Saúde do Trabalhador, que também foi uma coisa bastante importante do GT, e é isso. Quem era esse grupo que organizou? Tinha vocês três, né? E o Jorge citou agora aí, passando, não sei como é que foram as participações, o Danilo, o Lacaz, como é que foi o grupo mais de frente? Antes de chegar no Simbraste, eu creio que é importante um comentário rápido sobre Jorge no GT da Brasco. Esse pacto que ele falou, que nós participamos, Lacaz, Danilo, envolvia necessariamente a liderança de Jorge na condução do GT. E isso foi, ao meu ver, fundamental. E com a participação de Minayo, Jorge e o Minayo, eles asseguraram uma condução num período extremamente difícil, porque a avaliação na época, se Jorge e o Minayo não assumissem essa condição, o GT iria se esfacelar pelo volume de divergências internas já naquela época. Então, eu gostaria de trazer esse testemunho da importância do Jorge Machado e do Minayo em toda a trajetória, antes mesmo do Simbraste. Veja uma questão, não? Jorge e eu procuramos garantir que as pessoas participassem, que viessem para o Rio de Janeiro a oficinas preparatórias do simpósio, enfim, milhões de coisas, com nossos projetos, para deslocamento das pessoas e demais, né? Enquanto que os que tanto nos criticavam e demais tinham seus projetos lá, vividos, sem contribuir com nada, e só colocando empecilhos. E nós financiando a vinda para que discutissem o texto para a oficina, no simpósio de saúde do trabalhador. Vinham, não traziam texto para discutir, enfim. Eu botei uns bastidores melhores que o Pará estava provocando. Porque a tal do local lá, como é que é o nome mesmo? Não é o nome da cidade? Era... Concórdia. Concórdia, não. Era Conservatória. Conservatória é uma cidade da balada, da cantiga, não, da viola, né? do cancioneiro. E tem uma cachaça
porque é maravilhosa lá. Aí o pessoal se acabou na cachaça, acabou em cima da roseira lá, caindo no jardim. Não tem uma história também de que teriam todos vocês bebido muito e disse que estava cansado e foi para o quarto. Mas estava muito calor, ele resolveu abrir a janela e sentar na janela para pegar uma fresca. E aí ele estava um pouco bêbado, deu uma reviravolta para trás, caiu do quarto. É exatamente. É essa história mesmo. Foi muito bom, porque foi de muita festa. Mas foi uma infraestrutura fantástica, que, como o Minay falou, dos projetos que vocês tinham na época, né, permitiram organizar esse evento. Isso tem uma história aí, eu acho que você nunca foi a favor desse congresso. Acho também, porque a concepção do Simbrast, você sempre defendeu ela, no começo era minoria, e depois acabou nos convencendo. Não, Jorge? Eu acho que foi o Minay, isso que ele falou do blá, 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 ele já colocava antes, né? Que o Congresso, que nós pensamos fazer um Congresso de Saúde do Trabalhador imenso, com 3.000 pessoas, ou por aí. Você tem razão, Paulo. Minay sempre falou, mas eu sempre fui a favor de convidado. Ou, pelo menos, que eu me lembre, eu fui logo convencido, pelo menos. Não, você foi convencido logo, mas Minay nunca acreditou no Congresso. É verdade, verdade. Mas todos nós fomos convencidos por ele, então a Brasco só veio reforçar depois, Minay. Não, eu fiquei muito animado com o simpósio, né? Sem dúvida. Uma coisa, Minay, eu queria destacar também o Matida, cara. O Matida, na Brasco, ele era o secretário executivo. O cara é fantástico. Sabe? E a nossa relação com a Brasco sempre foi de uma perfeição, assim. E aí também era uma coisa que também reforçava a nossa ação. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida.